Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a esse estudo que vamos ter. Vamos iniciar uma série baseada nos ensinamentos que encontramos aqui no santuário. Como adventistas do sétimo dia, temos 28 crenças importantes que é o fundamento daquilo que acreditamos. No entanto, existem muitas dessas crenças que temos que não são próprios do adventismo. Também compartilhamos com outras pessoas, outras denominações. Por exemplo, nós acreditamos no sábado, que o sábado é o dia do Senhor, o dia que Ele separou desde a criação. Não somos os únicos. Tem os batistas do sétimo dia que guardam o sábado, tem os judeus que guardam o sábado, enfim. Outro ensinamento, por exemplo, com relação à saúde, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que devemos ter uma boa alimentação, a gente ensina isso. Não somos os únicos. Existem algumas outras denominações que também ensinam esses princípios. No entanto, existe uma doutrina, um ensinamento que é unicamente ensinada pelos adventistas do sétimo dia, tá? E esse ensinamento tem que ver com relação ao santuário. Em nenhuma outra denominação, na atualidade, não existe nenhuma denominação, igreja que ensine todo o sistema do santuário do jeito que a palavra de Deus apresenta. E o ensinamento do santuário é fundamental na fé, na crença de todos os cristãos. No livro O Espírito de Profecia, no livro chamado O Grande Conflito, encontramos uma declaração bem interessante sobre a importância do estudo do santuário. Diz assim no livro O Grande Conflito, página 409. A passagem que mais do que outras se me tem apresentado como base e coluna central da fé do adventismo foi: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Daniel 8,14. Então, olha, Ellen G. White disse que o que mais Deus lhe mostrou como base, fundamento da nossa fé é o ensinamento do santuário. Tá? Essa doutrina do santuário é a base, a coluna da nossa fé. Entender aquilo que acontece aqui no santuário é entender o plano de salvação. Em outro livro, na verdade uma carta que Ellen G. White escreveu no ano de 1906, a carta se chama Carta número 208, ele escreve assim: o correto entendimento da ministração de Cristo no santuário celestial é o fundamento da nossa fé. Aquilo que é a base, a coluna, o fundamento da nossa fé é o ensinamento do santuário. É por isso que devemos entender aos mínimos detalhes o que significa esse assunto, esse santuário. Conheço muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que desconhecem os ensinamentos que estão aqui. E precisamos saber, queridos amigos. Tá? É por isso que nessa série vamos aprofundar em todas as fases, em todas as etapas do ministério aqui do sacerdote, tanto terrestre quanto celestial, para a gente entender essa importância de estudar o santuário e assim também saber aquilo que está acontecendo lá no céu. Por isso que é muito, muito importante estudar esse assunto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, porque ali o apóstolo Paulo faz uma declaração importante. Ele disse assim, falando aqui com relação ao santuário: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Olha, ele diz que esse santuário aqui, esse santuário terrestre, serve como exemplo e sombra das coisas celestiais. Se queremos entender aquilo que está acontecendo lá no céu, precisamos estudar o santuário. Essa é a sombra. Essa maquete ilustra aquilo que Deus está fazendo lá no céu. Disse mais: como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então aqui disse Moisés construiu esse tabernáculo, esse santuário, de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou. Esse santuário aqui é uma maquete, é uma cópia do verdadeiro santuário que está lá no céu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Vamos ver qual foi a ordem que Deus lhe deu aqui a Moisés. Tá? Êxodo 25, versículo 8 e 9. Disse assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha,
Deus disse, olha, façam um santuário que eu quero habitar, morar no meio do meu povo. Esse santuário aqui literalmente estava no meio do povo. Desse lado aqui haviam 3 tribos, aqui outras 3, na frente 3 e desse outro lado 3. As 12 tribos. O santuário está no meio. E aqui se manifestava a presença de Deus. Tá? Além disso, continua dizendo, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo farás. Olha o detalhe que Deus especificou aqui para Moisés. Faz do jeito que eu te mostrei. Tá? Assim como eu te mostrei como que é o verdadeiro, faça assim. E a gente vê pela Bíblia que Moisés realmente ele construiu a arca do jeito que Deus lhe mostrou. Agora, esse santuário aqui tem várias partes. Durante os estudos que vamos ter, vamos passar parte por parte, detalhe por detalhe. Mas eu queria começar esse estudo mostrando uma parte importante aqui do santuário. Tá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 19 e 20. Tá? Ali fala sobre o lugar santíssimo, onde está o trono de Deus. Tá? Vamos lá. Diz assim, versículo 19 e 20. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por em cima, cobrindo elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. A parte central aqui do santuário é o lugar santíssimo. Ali estava o trono de Deus e Deus disse para Moisés, olha, vocês têm que fazer 2 querubins. Um querubim tem que estar aqui numa extremidade e o outro tem que estar do outro lado. Um de frente do outro. E agora, falando sobre os querubins, eu queria que você visse um detalhe. Existem vários anjos, só que nem todos os anjos são iguais. Tem anjos, por exemplo, os normais que têm as 2 asas. Mas tem os chefes, os comandantes desses anjos, que são os serafins, os querubins, e acima de todos eles está o arcanjo Miguel. Tá? Agora, os querubins, esses aqui que estão aí no trono de Deus, se chamam querubins protetores. Eles, de acordo com o livro de Ezequiel, eles têm 6 asas. Tá? E Deus disse, olha, para Moisés, construa esses querubins com as asas estendidas, cobrindo aí o propiciatório. O propiciatório era essa tampa que está aqui, porque bem aí no meio se manifestava a presença de Deus, a Shekinah. Então, eles cobriam esse propiciatório, onde estava a presença de Deus, por isso que se chamam querubins cobridores. Agora, eu quero que você leia na sua Bíblia aquilo que está escrito no Salmo 80, o versículo 1. Ali Davi faz uma declaração importante sobre aquilo que é lá no céu, tá? Disse assim, tu que és pastor de Israel, está falando aqui de Deus, tá? Dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Olha o que Davi disse, tu, Senhor, que te assentas entre os querubins. Ou seja, o trono de Deus lá no santuário celestial, lá no céu, há um trono onde Deus se senta, onde ele governa. E nesse trono, os que estão mais próximos deles são os generais, que são os querubins. E eles se chamam querubins protetores. Então, esse lugar santíssimo ilustra isso, de como que é lá. Agora, a história da Bíblia vai nos mostrar que essa arca tem algum detalhe muito importante. No santuário terrestre, haviam 3 coisas. Ali estava, por exemplo, um pote de maná, com um pouco de maná. Ali estava a vara ou o bordão de Arão. E tinha outro elemento que é muito, muito importante que estava aqui dentro dessa arca. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5, diz assim: Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, assim como o Senhor me ordenou. Então Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas e ordenou a Moisés e lhe disse, coloca dentro da arca. Por que se devia colocar
essas duas tábuas, a lei de Deus, dentro da arca. Sabem por quê, amigos? Porque a base, o fundamento do governo de Deus é a sua santa lei. E isso Moisés e todo o povo de Israel deviam entender, tá? Deus governa, Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele tem a sua lei que é base e fundamento do seu governo. E isso aqui era uma cópia, ou seja, lá no santuário celestial está o trono real de Deus e lá está também a sua lei. Tem uma lei que é base e fundamento do governo de Deus. Amém? Agora, para entender como que começou o grande conflito, como que surgiu o pecado, a gente tem que estudar detalhes com relação àquilo que aconteceu lá no céu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28, porque ali fala de um anjo que ele começou todo esse problema do pecado. E não era qualquer anjo, era um querubim protetor que estava no trono de Deus, cobrindo o trono, tá? Ezequiel capítulo 28, versículo 12, disse assim: Tu eras o selo da medida ou da perfeição. Aqui está falando de Lúcifer, tá? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ou seja, um desses anjos cobridores era Lúcifer. Ele disse que era perfeito, sábio, formoso, um anjo muito, muito, muito belo. Um dos comandantes dos exércitos, tá? Um líder nato, formosura, porque inclusive ele tinha 6 asas, um querubim. E disse no versículo 14 e 15 de Ezequiel 28 o seguinte: Tu eras um querubim, tu foste escolhido ou foste ungido para cobrir. Tá? Olha, falando de Lúcifer, disse, olha, você era um querubim, você foi ungido ou separado, escolhido para cobrir, ser um querubim protetor, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, ali estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou todos os seres celestiais perfeitos, inclusive esses querubins, os cobridores. Tá? Mas de todos esses anjos, esses querubins, Deus escolheu, disse, alguns, e entre eles escolheu a Lúcifer. Para quê? Para que ele fosse um querubim protetor. Olha a responsabilidade que Deus lhe deu a esse anjo belo, formoso. Deu-lhe esse privilégio de ser ungido para cobrir, estar na própria presença de Deus. E ele disse que era um anjo perfeito desde o momento que Deus o criou. Mas, lamentavelmente, disse, se achou iniquidade nele. Ou seja, houve pecado nesse anjo. Nos próximos versículos, a gente vai estudar qual foi especificamente o pecado. Tá? Mas veja, todo problema, todo pecado que existe, começa com quem? Começa com um querubim. Com um anjo, com um querubim protetor. Tá bom? Eu quero ler para vocês uma citação do livro O Espírito de Profecia, especificamente o livro Primeiros Escritos, a página 145, onde fala o que levou, ou aquilo que motivou a Lúcifer pecar, cometer iniquidade, se ele era um querubim ungido perfeito. Há um motivo, alguma coisa bem específica que levou ele a se rebelar contra Deus. Disse assim nesse livro: Satanás foi outrora um anjo honrado lá no céu. Tá? Ele não era qualquer anjo, viu? Querubim honrado, querubim protetor. Ele era, disse, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como as dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Tá? Então, depois de Cristo, que o arcanjo Miguel disse estava aqui, Lúcifer. Tá? Sua testa era alta e larga, demonstrando assim grande inteligência. Olha, não era qualquer anjo, inteligente. Sua forma era perfeita. Seu porte era nobre e majestoso, querubim. Mas quando Deus disse um dia a seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui diz o problema que acontece. Então Satanás teve ciúmes de Jesus. E ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, então ele começou a se encher de inveja, ciúmes e ódio.
ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Então, houve um momento na história quando Jesus e o Pai eles se reúnem para planejar a criação do ser humano. Eles, a divindade. Mas esse anjo começou a sentir ciúmes e disse, por que eu não vou ali? Eu não sou qualquer anjo aqui, não. Eu sou um querubim, cobridor, fui ungido. Eu sou um dos grandes aqui. Eu não sou qualquer anjo. Eu devia estar nessa reunião, participando, dando as minhas opiniões. Por que somente Jesus tem que aparecer ali? Eu também mereço estar nesse lugar. E ele começou ali a sentir inveja, ciúmes e ódio. Então veja como que o pecado começa. Uma criatura querendo ser como o Criador. E ele vai almejar o lugar de Deus. Vamos ler alguns versículos da Bíblia que nos ajuda agora a entender aquilo que aconteceu no coração quando ele não foi consultado ou não foi chamado para compartilhar o plano da criação do ser humano. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, o versículo 12 até o 14, diz o seguinte: Como caíste do céu, ó Lúcifer, outras versões falam, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, aos lados do monte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha, o que Lúcifer começou aqui a almejar? Disse, olha, eu quero subir acima do céu, acima das estrelas. E aqui não está falando de estrela literal. Em todas as profecias, especialmente quando a gente estuda e fala sobre estrela, está falando sobre anjos. Quando Lucifer disse, olha, eu quero estar acima das estrelas, é porque ele queria governar sobre os anjos. Tá? Ele queria ser como Deus, tá? Acima de toda a hoste celestial. Ele disse, olha, exaltarei o meu trono. Por que somente Deus tem que estar sentado nesse trono? Eu não quero ser um querubim cobridor. Eu quero esse trono para mim, eu quero ter meu próprio trono. Porque eu sou um querubim. Tá? E no monte santo da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha, meus irmãos, uma criatura querendo ocupar o lugar do Criador. Serei semelhante ao Altíssimo. E um detalhe que a gente não percebe aqui no nosso idioma, o português, e em qualquer outro idioma, é um detalhe importante que só se percebe no hebraico. Tá? Para o português não se coloca nas traduções porque repete muito. Eu vou ler para vocês como que está escrito lá no hebraico, tá? Aquilo que Lúcifer falava. Ele disse assim, ó, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono e no monte santo da congregação, eu me assentarei aos lados do norte. Eu subirei sobre as alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Assim está escrito no idioma original, no hebraico. Qual era o problema desse anjo, desse querubim? O eu. Eu quero subir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu. Pensar nele, um anjo egoísta, porque assim, ele começou a se achar o máximo. Por isso que ele quis assim, ocupar o lugar de Deus. E sabem, isso gerou um problema muito sério. Lá, a hoste celestial, todo o exército celestial, que são milhões e milhões de anjos, ficaram divididos. Eu quero que você abra sua Bíblia aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, porque ali nos descreve como que o céu se polarizou em dois grupos, tá? Em dois grupos principais. Diz assim, Apocalipse 12, 4. A sua cauda, falando aqui do dragão que representa Lúcifer, tá? A sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Ou seja, diz que o dragão com a sua cauda levou 1/3 das estrelas. O dragão aqui é Lúcifer.
tá? E diz que ele levou uma terça parte das estrelas após si, ou seja, ele enganou uma terça parte do exército celestial de anjos e os levou para o seu lado. Ele usou aqui mentira e engano. Se você ler em Isaías capítulo 9, versículo 15, cauda representa em profecias mentira e engano. E disse aqui que Lúcifer, com suas mentiras, seus enganos, ele dividiu o exército celestial e após si foram uma terça parte dos anjos. De cada 3 anjos, um anjo se uniu ao exército de Lúcifer. Foi do seu lado, enganado por falsos argumentos que ele apresentou contra Deus. Tá? Então, dessa maneira, olha, o problema começa num anjo, passa para os outros anjos, o céu começa a ficar aí polarizado em 2 grupos. E Ezequiel capítulo 28, versículo 16, nos fala um detalhe importante sobre aquilo que esse anjo fez. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 28, versículo 16. Diz assim: na multiplicação do teu comércio, encheram-se o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ele disse, olha, eu me assentarei no monte santo de Deus, mas disse, ele foi atirado desse monte santo de Deus. Por que Lucifer foi atirado do céu? Porque ele disse, pecou. Tá? Lá no céu, Lucifer pecou. Agora a pergunta é, o que é pecado? O que Lucifer fez para que ele tivesse pecado? Qual foi esse pecado? A gente tem que ir para a Bíblia, porque a própria Bíblia define aquilo que é pecado para entender aquilo que Lucifer fez. Se você abre sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, ali no versículo 4, define aquilo que é o pecado. Vamos ler também o versículo 8, que amplia essa ideia. Tá? Diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? A lei. Porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Transgressão da lei. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, quando disse aqui que Lúcifer, ou esse querubim, pecou lá no céu, o que é pecado? É quebrantar a lei. Então, ele lá no céu, meus queridos amigos, ele transgrediu, ele quebrou a lei de Deus. Lembram que debaixo aqui, como base e fundamento do trono de Deus, está a sua santa lei? Então, Lúcifer, ele foi em contra dessa lei de Deus, ele se rebelou. Ele não esteve de acordo em que se devia guardar, obedecer à santa lei de Deus. E até o dia de hoje, ele induz as pessoas a quebrantar a santa lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus. E basicamente, queridos amigos, Lucifer levantou 4 grandes argumentos para enganar os anjos, polarizar aí o exército celestial e levá-los também a transgredir a lei. Os 4 argumentos que Lúcifer apresentou são: primeiro, Deus faz acepção de pessoas. Ele tem favoritos. Ele não trata todo mundo por igual. Tá? Então é isso que ele falou de Deus perante todos os anjos. Ele disse, olha, se vocês achavam que Deus era um Deus justo, vocês estão equivocados. Tá? Ele tem favoritos. Ele tem só alguns aí que prefere, que os mantém próximos. Ele disse, olha, eu que sou um querubim, olha, eu não fui chamado para essa reunião que ele teve aí com Jesus. Tá? Ele tem favoritos. Olha, por que não me chamou a mim? Porque ele faz acepção de pessoas, ele discrimina. Segundo grande argumento que Lúcifer apresentou contra Deus é que Deus esconde segredos. Deus, na verdade, ele não é um Deus transparente, ele falou. Tá? A gente pensa que ele é um Deus bondoso, transparente, que isso, aquilo. Não. Ele esconde segredos que só esses favoritos conhecem. Tá? Ele não compartilha esses segredos com todo mundo, ele não é transparente. Olha essa grande acusação de Lúcifer. E a terceira acusação tem que ver especificamente com a santa lei de Deus.
Ele acusou a Deus de que essa lei que era a base do seu governo é uma lei injusta que restringia a liberdade dos anjos. E ele falava, olha, enquanto tiver essa lei, jamais seremos realmente livres. Ele estava acusando que essa lei de Deus os oprimia, os tornava escravos. E a Bíblia diz que a lei de Deus nos torna livres, ao contrário. Mas ele começou a levantar esses falsos argumentos. Ele falava assim que se não houvesse a lei, seria melhor assim o governo lá no céu. Eu quero ler para vocês uma citação que está aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 37, que fala sobre esse ataque. Olha, deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Olha, ele sai e começa a semear a dúvida, essas ideias entre os anjos. Ele não fez isso publicamente, fez escondido. Olha, ele que estava escondendo os segredos e agora vem acusar a Deus de que Deus que escondia os segredos. Olha aí. E disse mais, ele agia em um misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Ele era hipócrita. Ele agia como se estivesse servindo a Deus, sendo fiel, mas por trás ele já estava polarizando, semeando aí as dúvidas. E Deus sabia disso, tá? Veja mais. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem essas leis ser necessárias talvez para os habitantes de outros mundos, eu vou colocar aqui uma pausa. Nos próximos estudos vamos ver que Deus não criou apenas os anjos e os seres humanos. Existem outros seres, outros mundos que Deus criou e a própria Bíblia nos fala disso. Tá? Então, Lúcifer, ele disse, olha, talvez essas leis sejam bons para os habitantes de outros mundos, para outros seres, mas não precisamos nossos anjos de tais restrições. Nós somos mais elevados por natureza, nós temos mais sabedoria e a nossa sabedoria é uma guia suficiente. Nós não precisamos dessa lei de Deus que nos diga aquilo que tem que fazer, não tem que fazer. É a nossa própria sabedoria, a nossa própria consciência que define aquilo que é certo ou errado. Essa lei de Deus que está ali está nos escravizando. Nós devemos ser livres. Nossa própria consciência tem que falar aquilo que é certo ou errado. Olha aí. E disse mais ainda. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos, falando aqui dos anjos, tá? Eles eram santos, não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça para Lúcifer, o qual pretendia se tinha também direito e reverência à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Olha aqui. Ele disse, olha, é injusto, tá? Como que Deus chama só a Jesus e não me chamou a mim? Tá? Tá vendo que essa lei que ele tem aqui, que governa, é injusta? Faz diferença de pessoas? Eu deveria estar nessa reunião. Eu sou um querubim cobridor. Se fosse como os outros, tudo bem, mas eu sou um querubim protetor. E enquanto essa lei de Deus estiver ali, não seremos livres. E ele falou para os anjos, olha, se eu estivesse nesse trono, assentado, eu acabava com essa lei. Tá? Olha o ataque. Então, resumindo, Deus faz acepção de pessoas, Deus tem favoritos, não trata todo mundo por igual. Segundo ataque, Deus esconde segredos, tá? Tem coisas escondidas, ocultas, que ele não mostra para os seus anjos, não é transparente. E terceiro ataque, a lei de Deus restringe a liberdade deles. Eles não precisam de uma lei para definir aquilo que é certo ou errado. Eles são tão sábios que eles podem fazer isso. E quarto ataque, que Deus é um Deus egoísta. Ele falou aí para os anjos, vocês achavam que Deus é um Deus de amor? É mentira. Ele é egoísta. Ele quer que todo mundo esteja ele honrando, lhe glorificando, cantando para ele, lhe obedecendo,
Mas ai daquele que não obedece, ai daquele que vai em contra, ele mata e destrói. Ele é egoísta, tá? Ele quer que todo mundo faça o que ele quer, mas ele não é nem sequer capaz de levantar um dedo pelas suas criaturas. Olha a ousadia desse querubim. São esses argumentos que ele levantou contra Deus, e isso, lamentavelmente, foi aí, entrou no coração dos anjos, e eles se deixaram levar por isso, e uma terça parte dos anjos se uniram ao inimigo. Eles falaram, eita, então Deus é assim mesmo, então precisamos aqui mudar a situação. Outros anjos ficaram do lado de Deus, então aí vai acontecer depois uma grande batalha. Olha, mas tudo começa com esse querubim, que devia ser um querubim protetor, um guarda celestial, mas se rebela contra seu Criador. Eu quero ler agora, queridos amigos, uma citação do livro Patriarcas e Profetas, da página 68 e 69. Ali acrescenta um detalhe importante sobre esse dilema aqui. Porque esse problema aqui do conflito entre Deus e Satanás não é apenas uma questão com os anjos. Isso envolveu todo o universo celestial. Disse assim, o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do ser humano. Tá? Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador quando precisamente antes da sua crucifixão disse, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho, em seu trato com a rebelião de Satanás. Assim estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a verdadeira natureza dos resultados do pecado. Queridos amigos, o grande conflito não é apenas um conflito que está lá no céu, é um conflito universal. Essas acusações que Lucifer começou aqui a espalhar para os anjos, se espalhou perante todo o universo. No nosso próximo estudo, vocês vão ver que outros anjos, assim, outros seres, outras criaturas, também foram enganados, assim, ouviram essas falsas acusações de Lúcifer, mas eles não pecaram. Tá? Mas assim, esse plano de salvação aqui, que Deus estabeleceu o santuário para salvar a humanidade, não é só para salvar o ser humano. Diz que é para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. Tanto os anjos quanto o universo inteiro precisam entender que Deus é um Deus de amor, que Lúcifer levantou falsas acusações. E ali talvez valha a pena a gente responder uma grande pergunta. Por que Deus não destruiu Satanás tão cedo que ele pecou? Assim que ele pecou, por que Deus não destruiu a Lúcifer? Por que permitiu e permite ainda que ele esteja vivo? Sabem, amigos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que a gente já leu, disse que Lúcifer enganou uma terça parte dos anjos. Outra terça parte dos anjos ficou do lado de Deus. A outra terça parte também ficou do lado de Deus, mas muitos desses ainda ficaram com algumas dúvidas. Tá? Mesmo que ficaram do lado de Deus, mas ficaram com essas ideias que Satanás colocou. Será mesmo que tem alguma coisa a ver com aquilo que Lúcifer falou? Por que Lúcifer falou? Será que Deus é egoísta mesmo? Será que é assim? Todo o universo ficou com essa pergunta. Agora, pensa comigo. Se Deus tivesse matado ou destruído Lúcifer, o que os outros anjos teriam feito? Todo o universo. Com certeza, talvez teriam servido a Deus, mas não por amor, senão por quê? Por temor. E ali os argumentos de Lúcifer seriam verdadeiros.
ali eles diriam assim, o que Lúcifer falou é verdade. Quando alguém não obedece, quando alguém questiona, faz aquilo que Deus mata, destrói. Então, assim, talvez inclusive outros querubins teriam se rebelado contra Deus. E ali teria acabado com o governo, assim, com o reino universal de Deus. Então Deus precisava mostrar diante dos anjos, diante do universo, que Deus é um Deus de amor, um Deus justo, que a sua lei, que a base do seu governo é uma lei santa, perfeita. Por isso que Lúcifer precisava ainda ficar vivo. E esse santuário que a gente vê aqui nos mostra como que Deus salva o ser humano e reivindica seu caráter perante todo o universo. Por isso que é um ensinamento fantástico, maravilhoso. Tá? Agora, o que aconteceu depois que o céu ficou polarizado? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Ali diz um detalhe bem interessante, aquilo que aconteceu depois que o céu se polarizou. Diz assim, e houve batalha no céu. De um lado disse Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão, e desse outro lado estavam batalhando o dragão e seus anjos. Mas o dragão, que é Lúcifer, e seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Qual foi o resultado, então? Uma grande batalha. De um lado, queridos amigos, estava Miguel, o arcanjo Miguel, e desse outro lado estava o dragão. Uma grande batalha. E nessa batalha quem vence é Miguel. Agora eu quero falar um pouquinho, para já chegar quase no final do nosso estudo, quem é esse Miguel? Quem é esse arcanjo? Se você já ouviu talvez algumas pessoas falarem sobre os arcanjos, você deve ter ouvido que existem vários arcanjos. O arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael e o arcanjo Ariel. Pelo menos a tradição católica ensina isso. Mas quando você vai para a Bíblia, de fato, e somente para a Bíblia, você descobre que apenas existe um arcanjo, que se chama Miguel. Tá? Os outros, por exemplo, Gabriel é um anjo, tá? Mas assim, arcanjo somente Miguel. Tá? Agora, quem era esse arcanjo Miguel e qual a importância dele? Por que ele batalhou aqui contra Lúcifer? Tá? Vamos lá. Arcanjo Miguel. Ele vem basicamente de duas palavras, uma hebraica e outra que é uma palavra grega. Tá? Arcanjo é a junção de duas palavras que é arché e ângelos. Arché significa chefe, líder, cabeça. Tá? Isso é arché. E ângelos significa mensageiros, anjos. Então, arcanjo, o chefe dos anjos, a cabeça, o líder dos anjos. Não disse que é um anjo, disse que é o líder, o chefe dos anjos. Tá? Agora, Miguel. Miguel já é uma palavra hebraica. Mi significa quem. Tá? É uma pergunta, quem é? Tá? E ele significa Deus. Vocês devem ter percebido que a maioria dos nomes bíblicos tem ele no nome. No começo, no meio ou no fim. Por exemplo, Ezequiel, Daniel, Dan, justiça. Quando tem um i, é minha, meu. Minha justiça é Deus, Daniel. Oh, Deus é meu juiz também. Tá? Outros nomes, Eli, Elias. Então, se você vai assim, estudando os nomes, você vai perceber que a maioria dos nomes tem ele, porque tem que ver com Deus. Então, Miguel significa aquele que é Deus. E quando você junta tudo, né, o arcanjo Miguel, ali seria, né, o chefe dos anjos, aquele que é Deus. Ou seja, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele era o arcanjo Miguel, ele era o chefe de todos os anjos. É dele que Satanás, Lúcifer, começou a sentir ciúmes. Um querubim começou a se comparar com o arcanjo Miguel. E eu quero que você diferencie um detalhe. Não porque Jesus se chame arcanjo, ele é um anjo.
Arcanjo não significa que seja um anjo. Significa que ele é chefe dos anjos. Tá? Então aqui, Jesus, Deus, né? E seus anjos batalharam então contra Lúcifer. Houve uma batalha. E nessa batalha, quem perdeu foram os anjos do mal. Tá? Lúcifer e seus anjos. Por quê? Porque Deus nunca perdeu nenhuma batalha. E é isso que eu quero te mostrar nesse estudo. Se você estiver do lado de Cristo, não importa que a batalha seja difícil, você sempre será uma pessoa vitoriosa. Mas você precisa estar do lado de Cristo, do lado de Miguel. Amém? E eu termino falando um detalhe importante agora. Abra sua Bíblia, que é o último texto que vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Tá? Por que é importante estudar esse santuário aqui? Tá? Disse assim, eu vou ler aqui na versão Almeida, corrigida e fiel. Disse assim, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Tá? Aqui o apóstolo Paulo disse, olha, nossos apóstolos fomos chamados, fomos colocados, disse, para estarmos condenados à morte por causa do evangelho. Ele disse isso com orgulho, com alegria, inclusive. Tá? Mas ele disse a última parte aqui, ó, porque somos feitos espetáculo. Olha, temos nos tornado espetáculo. Há 3 grupos, ao mundo, aos anjos e aos homens. Só que assim, os homens já é o mundo, né? Parece que está repetindo aí, está enfatizando demais. Só que quando a gente lê esse mesmo versículo em outra versão, por exemplo, na Nova Versão Internacional, ali traduz melhor. Assim, eu vou ler pelo menos assim, eu tenho aqui na minha Bíblia, eu peguei a citação, né, em inglês, tá? Lá está escrito da seguinte maneira, traduzindo para o português, tá? Mas é a Nova Versão Internacional. Lá diz assim, ó, e Deus nos colocou, disse, né, a nossos apóstolos, por últimos, como condenados à morte. Tá? E ele disse aqui, pois somos feitos espetáculo ao universo, aos anjos e aos seres humanos. Na versão Almeida diz, fomos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Mas na Nova Versão Internacional disse, não é ao mundo apenas, é na verdade ao universo, depois aos anjos e depois aos seres humanos. Ou seja, amigos, o que está falando esse versículo? Esse grande conflito, tá, que está acontecendo hoje, que iniciou lá com esse querubim Lúcifer, esse acontecimento agora está sendo assim olhado por todo o universo. Por isso somos um espetáculo. Todo o mundo, todo o universo, vamos ver nos próximos estudos sobre outras criaturas, todo mundo está observando como que a história vai terminar. Como que finalmente Lúcifer vai ser destruído e como que o caráter de Deus vai ser reivindicado perante todo o universo. O universo observa, os anjos observam e nós, os seres humanos, também deveríamos estar observando. Amém? E como que a gente entende todo esse conflito? É através do santuário. Como adventistas do 7º dia, nós somos chamados a conhecer essa doutrina, é o fundamento da nossa fé. Entender esse santuário aqui vai nos ajudar a entender como começou o pecado, como que se desenvolve aquilo que acontece agora e como um dia vai terminar esse conflito. Então, que Deus te abençoe, participe de todos os estudos. Eu termino essa lição dizendo para você, olha, estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Mas você pode escolher hoje fazer parte do lado de Cristo, do lado do bem. Que Deus possa te abençoar, que Deus te use para você ser um soldado do exército de Cristo. Que o inimigo não venha destruir a sua vida, a vida da sua família, mas que em nome de Cristo Jesus você seja uma pessoa vitoriosa. Amém? Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra. Entendemos, Senhor, que estamos no meio de um grande conflito. Um querubim, Senhor, perfeito, que foi ungido, Senhor, para ser o cobridor, se rebelou contra Ti.
Hoje, Senhor, nós também pecamos, quebrantamos a Tua lei, mas queremos que o Senhor nos restaure, nos limpe, nos purifique. Juntos, nesse momento, Senhor, queremos fazer parte do Teu exército. Então, em nome de Cristo Jesus, por favor, nos dê a vitória que estamos precisando. Que o inimigo não venha destruir a nossa vida nem a vida da nossa família. Confiamos em Ti, Santo Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima lição. O tema da nossa próxima lição vai ser aqui o grande conflito na Terra. Não perca, nos encontramos na próxima lição. Até mais. Um abraço.